História real. Mendiga diz ao milionário que sua mãe tem um anel igual e o que acontece em seguida. Era uma manhã qualquer, na cidade agitada, onde os arranha-céus brilhavam como luzes de neon no horizonte. Daniel, um milionário egocêntrico e obcecado por sua imagem, percorria as ruas com seu terno impecável e o olhar altivo. A vida dele era uma sequência de eventos luxuosos, jantares em restaurantes badalados, festas de gala e compras nas boutiques mais caras. Mas, apesar de tudo isso, um vazio profundo o consumia. Ele mal notava as pessoas ao seu redor, imersas nas suas próprias batalhas. Então, a rotina daquela manhã foi abalada por um encontro inesperado. Sofia, uma mendiga de cabelos desgrenhados e roupas rasgadas, o abordou. Seu olhar profundo e triste cativou Daniel. "Desculpe, senhor, mas preciso lhe contar algo", disse ela, a voz tremendo. Ele hesitou, um misto de desdém e curiosidade pulsando em seu interior. "Sua mãe, ela tinha um anel igual ao seu", continuou ela, com a voz baixa, mas determinada. Daniel parou, seu coração disparou. Como ela sabia? A dor de perder a mãe, anos atrás, ainda o atormentava. Com um gesto involuntário, tocou o anel reluzente em seu dedo. A conexão foi instantânea. A curiosidade tomou conta. "O que você sabe sobre ela?", questionou, o tom mudando de desprezo para uma leve esperança. Sofia começou sua história, narrando fragmentos dolorosos de sua vida. Abandono, solidão, uma infância marcada pela miséria. Enquanto falava, as lágrimas brotavam de seus olhos e Daniel sentiu um nó na garganta. Era como se a cada palavra ela destampasse velhas feridas dentro dele. Mas havia mais. No fundo dos olhos de Sofia, Daniel viu algo que não conseguia entender. Era um mistério que pulsava entre eles, como uma energia invisível. "Você não conhece toda a verdade sobre sua mãe", afirmou Sofia, sua voz quase um sussurro. O impacto das palavras ecoou na mente de Daniel. O que poderia ser tão devastador? Nesse instante, seu celular vibrou, uma mensagem de seu rival de negócios. Um homem que sempre parecia saber demais. A tensão aumentou. O que aconteceria se alguém descobrisse sua conversa com Sofia? As paredes de sua vida superficial começaram a ruir, e o vazio que ele sentia parecia ameaçar engoli-lo. O que ele estava prestes a descobrir poderia mudar. Tudo. Daniel ficou em silêncios, lutando contra as emoções que ameaçavam aflorar. Ele estava frente a frente, não apenas com alguém que carregava seu passado, mas com um destino que poderia desenterrar segredos enterrados e destruir a vida que ele conhecia. Poderia arriscar tudo por essa conexão inesperada? A incerteza envolveu como uma nuvem. E a pergunta se formou em sua mente. Até onde ele iria em busca da verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo
que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Daniel estava pressionado pela tensão. O coração batia descontrolado enquanto as palavras de Sofia reverberavam em sua mente. Você não conhece toda a verdade sobre sua mãe. O frio na barriga o fez hesitar antes de perguntar. O que você quer dizer com isso? Sofia respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho em águas profundas. Sua mãe, antes de morrer, fez escolhas que mudaram muitas vidas. Eu fui uma delas. A voz dela tremia e os olhos dela transmitiam uma dor que, parecia, pode atravessar os limites de sua própria história. A agitação ao redor parecia desaparecer, e o caos da cidade se tornava um eco distante. Ele sentiu que, de alguma forma, tinha entrado em um mundo que não compreendia mais. Escolhas? Que tipo de escolhas? Daniel mal conseguia articular as palavras. A ideia de que a vida de sua mãe não era apenas uma história de amor e sacrifício o deixou inquieto. Sofia hesitou, como se pesasse suas palavras. Ela ajudou muitas pessoas, mas algumas de suas ações foram controversas. As lágrimas começavam a escorrer pelo rosto dela, e ele notou como a história estava pesando sobre ela. Ela me acolheu uma vez, quando eu era apenas uma criança. Me deu abrigo, mas depois perdeu o controle das coisas. Em um estalo, o celular de Daniel vibrou novamente. Sem olhar, ele pressionou uma tecla de silêncio. Não queria que nada interrompesse aquele momento que parecia tão vital. Mas a urgência das palavras de Sofia o puxou de volta. Mas o que aconteceu com você? O que isso tem a ver comigo? A expressão de Sofia era uma mistura de dor e tristeza. A verdade é que sua mãe se envolveu em um círculo não muito limpo. Ela se aproximou mais, quase em um sussurro. Ela estava tentando expor algo, uma máfia que explorava pessoas como eu. Mas ela pagou um preço alto por isso. De repente, um grito cortou o ar. Uma mulher que passava próxima gritou, e um grupo de pessoas se aglomerou em torno de algo. O barulho retornou, trazendo de volta a realidade e a atenção de Daniel para fora da sua conversa. Ele se virou instintivamente. O que será que aconteceu? Então a reviravolta. Daniel foge, arrebatando o olhar de Sofia e seus pensamentos onde ela mencionou a máfia. A mulher gritando agora se debatia no chão. Ele sentiu um aperto no peito. Com um palpite que já estava se formando em sua mente, ele começou a correr para a cena. Quando chegou, um homem, em uma jaqueta escura, estava com um revólver, aparentemente atirando no ar. E os gritos aumentaram. Saiam do meu caminho! Vocês não sabem com quem estão lidando. Daniel ficou paralisado. O mundo ao seu redor desmoronou em um clarão de adrenalina e medo. Sofia apareceu atrás dele, sem fôlego. Daniel, não! Mas a adrenalina tomou conta e, em um impulso, ele avançou, sem saber o que fazer. O homem virou a arma para uma mulher mais velha, que caiu no chão. Você se meteu onde não deveria, ele gritou,
a fúria queimando em sua voz. Daniel sentiu um nó na garganta, a visão embaçada. O que estava acontecendo? Ele só queria respostas, e agora estava no meio de um pesadelo. Sofia caiu ao seu lado, olhando com desespero, enquanto o homem girava a arma, buscando um alvo. Daniel percebeu que estava em jogo muito mais do que sua vida. Havia segredos, relações e a verdade sobre sua mãe, que agora estavam de alguma forma perigosamente conectados. Ele não poderia ter feito escolhas mais erradas. Até onde iria para descobrir a verdade que estava prestes a desabrochar? As perguntas pululavam em sua mente. Mas antes que pudesse pensar mais, os gritos e o som das sirenes começaram a se aproximar. O caos estava prestes a tomar conta. E ele ficou ali, sem saber qual era o próximo passo. O destino de todos na cena estava prestes a mudado para sempre, e a única coisa que ele aconselhará, a verdade, gritava para ser ouvida. O que isso significava para ele? Estaria preparado para as consequências de suas escolhas? Daniel estava paralisado, o caos da cena girando ao seu redor. O homem armado, rosto escondido sob a sombra de seu capuz, virou-se e Daniel sentiu o coração congelar. Sofia, ao seu lado, puxou-o bruscamente, mas ele estava em choque. Algo nas palavras dela reverberava em seu interior, enquanto a realidade da situação se impunha. Ele sentiu uma adrenalina intensa, mas, ao mesmo tempo, uma onda de medo. "Daniel, temos que sair daqui!" Sofia gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas ele estava paralisado, absorvendo a imagem do homem que, naquele momento, parecia o retrato do desespero. A multidão ao redor começou a se dispersar, como folhas ao vento. Então, uma voz firme ecoou entre os gritos. "Calma, amigo. Ninguém precisa se machucar." Era um agente da segurança que tinha se aproximado lentamente, tentando desescalar a situação. O homem armado girou a cabeça e Daniel teve um instante de clareza. Precisava agir, pensar rápido. "Você não precisa fazer isso. Não vale a pena." Daniel se atreveu a gritar para o agressor. Algo na voz dele conseguiu tirar o homem de seu estado de frenesi por um breve momento. Mas então, algo inesperado aconteceu. O homem olhou para cima e uma expressão, sob mais a desprezo e raiva, se formou em seu rosto. "Você não sabe nada sobre valor? Nem sequer vale a pena estar aqui." E com um movimento brusco, ele apontou a arma para Daniel. "Não!" Sofia gritou, e precisou se segurar para não cair. Em meio ao pânico, Daniel percebeu que a vida dele havia tomado um rumo que ele jamais poderia imaginar. O rosto do homem começou a se desfocar, enquanto uma nova realidade se impunha. Investindo na coragem, Daniel teve um ato impulsivo. Ele correu na direção do agressor, um grito de desespero escapando de seus lábios, sem saber o que realmente esperava alcançar. No entanto, nesse instante dramático, algo chocante aconteceu. O homem encapuzado hesitou, e antes que Daniel pudesse desviar, algo como uma fumaça se ergueu de dentro da jaqueta do homem. Ele rapidamente retirou algo do bolso, e no exato momento, um celular vibrou descaradamente. "A verdade está aqui!" O homem gritou, desesperado. Enquanto olhava para o dispositivo nas mãos,
como se estivesse prestes a revelar algo crucial. A Sudden, seus olhos se arregalaram em choque. Não! Não pode ser! Aquilo alterou o campo de batalha. A multidão parou e murmúrios começaram a surgir. Sofia parecia em estado de choque. O que está acontecendo? Ela perguntou, confusa, enquanto a tensão no ar era palpável. O homem virou-se novamente para Daniel e seus olhos se encheram de uma mistura de raiva e tristeza. Você não sabe quem você realmente é, o que a sua mãe realmente fez. Vocês todos estão metidos em algo muito maior do que conseguem imaginar. E, num impulso, ele mudou seu foco, mirando a arma para o céu e disparando. O som do disparo ecoou pela rua, fazendo todos se encolherem, e o homem imediatamente começou a recuar, gritando: Eu não vou pagar por isso. A verdade vai vir à tona. Eu prometo. E então, do meio da multidão, uma mulher idosa emergiu, parecendo calma em meio ao caos. Seus olhos eram um espelho de dor e, ao mesmo tempo, de uma força incomum. É verdade, ela falou com uma autoridade serena. A verdade que você procura está ao seu redor, Daniel. Não é só sobre você, é sobre todos nós. Daniel estava chocado, confuso. A mulher se virou para o homem armado. Nós discutimos isso. Vamos acabar com isso agora. Ele não entendia. O que estava acontecendo? A conexão entre as pessoas tornava tudo ainda mais intenso, e as palavras pareciam girar em sua mente. O que realmente havia acontecido? O que sua mãe tinha feito? Ele estava prestes a descobrir que a luta por respostas o levaria a um lugar muito escuro. Tudo o que pensava saber estava prestes a desmoronar. Daniel, escuta! Sofia implorou, puxando-o para longe da cena. Mas sua mente estava em tumulto. Ele sentia a necessidade de entender. Precisava saber a verdade. Não importava o quão devastadora ela fosse. Enquanto a sirene se aproximava, ele não podia sacudir a sensação de que o destino dele estava entrelaçado com aquele homem misterioso e a mulher que parecia saber mais do que dizia. E assim, com tudo desabando ao seu redor, ele percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que viria a seguir seria um desafio que mudaria seu mundo completamente e revelaria segredos profundos sobre sua família, sua mãe e talvez até mesmo sobre ele mesmo. Daniel estava perdido em pensamentos, a cena caótica ainda girando ao seu redor como um redemoinho. Apenas queria entender o que estava acontecendo, mas a urgência das palavras da mulher idosa soava como um alarme em sua mente. A verdade estava ali, bem diante dele, e ele sentia que cada detalhe importava. Daniel, escuta! Sofia puxou-o mais uma vez, mas ele estava distante. O homem armado, ainda agitado, levantava a arma de novo. Parecia prestes a abrir fogo. Não! Abaixem-se! A mulher idosa gritou, a voz firme cortando o ar. E como se tudo estivesse dentro de um lento filme de ação. De repente, ela se adiantou, posicionando-se entre Daniel e a arma. O tempo parecia parar.
Você não precisa fazer isso. O homem encarou a mulher, surpreso com sua coragem. Daniel estava chocado. O que ela sabia? Por que estava assim tão calma? Mas no momento em que a tensão alcançava seu pico, algo inesperado aconteceu. O celular do homem armado começou a tocar de novo. Ele hesitou, o olhar fixo na tela, como se aquela mensagem fosse uma bomba prestes a explodir. De repente, seu desespero tomou conta. Não pode ser! E antes que Daniel pudesse processar, o ladrão atirou. Não para cima, mas em um ponto no chão. Um impacto ressoou e a poeira subiu. Ao mesmo tempo, o homem fez uma declaração trêmula, quase sem fôlego. Ela me deixou opções, mas eu não consegui. Nesse instante, Sofia, que estava segurando a mão de Daniel, ficou completamente paralisada. Os olhos dela se arregalaram e uma expressão de terror dominou seu rosto. Daniel, não! Isso não pode ser verdade! A mulher idosa olhou diretamente para o homem. Você fez o que pôde, mas não é tarde demais para consertar. Era como se todos ali soubessem algo que Daniel não sabia. Uma verdade que cortava como uma faca. Se não fizer isso agora, todos nós vamos pagar. O homem estava em desespero, mas as palavras da mulher pareciam tê-lo tocado. A vulnerabilidade dele era palpável. E então, a reviravolta. O homem, em uma repentina explosão de sensações, começou a chorar. Ela era minha mãe também. Eu sou seu irmão. O impacto das palavras atingiu Daniel como um golpe na barriga. Um irmão? Como isso era possível? Ele ficou sem palavras. O mundo ao seu redor começou a desmoronar. As peças do quebra-cabeça se moviam, mas nada fazia sentido. Sofia olhou para Daniel com uma expressão de incredulidade. Sua boca se abriu como se estivesse prestes a protestar. Não. Isso não pode ser verdade! A multidão parou, todos os olhares fixados na cena. O medo e a incredulidade preenchiam o ar. Mas Daniel estava lá, em estado de choque, lutando para entender. Se o homem dissesse a verdade, tudo o que ele soubesse sobre sua mãe mudaria. E a responsabilidade que ele sentia estava se multiplicando, como uma sombra que crescia a cada segundo. Você mentiu para mim! Como você pôde? O homem, ainda em lágrimas, olhava para a mulher idosa. Mas agora, essa conversa não era mais entre os dois. Daniel estava no centro de tudo. A verdade não é simples. Ela implorou, tentando manter a calma. Havia razões para tudo isso, e você não sabe o que realmente aconteceu. O homem balançou a cabeça, a arma quase caindo de suas mãos. Ele estava à beira de um colapso. Eu só queria entender por que ela me deixou. A dor dele era palpável. Daniel sentiu um vazio dentro de si, algo que desmoronava sua própria identidade. Ele teve que agir, mas que palavras poderiam trazer sentido àquela confusão? O som de sirene se aproximando ecoava ao fundo, e ele sabia que o tempo estava se esgotando. A verdade se desenrolava diante dele como um manto pesado, e a sensação de estar em um pesadelo, cada vez mais real, começou a tomar conta. Enquanto observava toda aquela cena,
Daniel percebeu que a linha entre a verdade e a mentira estava mais turva do que nunca. A revelação de um irmão e a história de sua mãe estavam entrelaçadas de uma forma que ele nunca poderia imaginar. O que mais ele ainda não sabia? E até onde estavam dispostos a ir para proteger essa verdade? A multidão começou a murmurar, e o pânico estava prestes a irromper. Ele precisava decidir rapidamente. Como lidaria com essa descoberta que mudara tudo? Confronto direto com o desconhecido estava prestes a começar. E a única certeza que Daniel tinha era que nada seria como antes. Daniel estava em choque. A revelação de que aquele homem poderia ser seu irmão reverberava em sua mente. As sirenes soavam como um alerta distante, e ele se encontrava no meio de um pesadelo. A mulher idosa, com um olhar profundo, parecia estar em uma missão. O homem armado ainda tremia, a arma balançando, como se sua vida estivesse em uma corda bamba. Você tá mentindo! Sofia, ainda ao lado de Daniel, não parecia saber como processar a informação. Não pode ser! O homem, com lágrimas nos olhos, olhou para a irmã, revelando um olhar de dor. Eu não escolhi isso. Eu só queria entender. A multidão estava em silêncio, mas o murmúrio logo começou a crescer. Pessoas se entreolhavam, perplexas com a cena diante delas. O desespero do homem era palpável. Ele recuou ainda mais, olhando para a arma como se sua vida estivesse ali, naquele metal frio. Eles não sabem. Ninguém sabe a verdade, gritou, quase em um grito de desespero. Essas pessoas, todas elas estão envolvidas. Eles vão vir atrás de nós. Daniel sentiu um nó na garganta enquanto tentava juntar as peças. O que você quer dizer com eles? O que você sabe? Sua voz estava mais firme agora, a adrenalina correndo em suas veias. Um movimento repentino fez todos na multidão recuarem de maneira instintiva. Um segundo homem surgiu, se aproximando com pressa. Ele estava vestindo um traje escuro, como se fosse um agente, e seus olhos estavam colados no homem armado. Por que você não atirou ainda? Precisamos acabar com isso antes que seja tarde. Você não entende, eles sabem de tudo. O irmão de Daniel balançou a cabeça, um misto de pânico e raiva. A situação degenera cada vez mais. Daniel se sentiu como uma peça de xadrez em um jogo que não compreendia. O que você quer dizer com eles? Daniel gritou, sua voz ecoando nas paredes dos prédios. A pressão estava se acumulando e ele sabia que precisava de respostas. É sobre mãe! Sobre tudo! O homem parecia em desespero, perdendo o foco. Ela não era quem você pensava, Daniel. Ela estava ligada a pessoas perigosas, muito perigosas. A revelação começou a revirar o estômago de Daniel. O que mais ele não sabia? O que sua mãe havia realmente feito? Teve um breve vislumbre de uma vida que nunca conhecera. E o peso daquela verdade parecia esmagá-lo. Mas havia mais. De repente, um estalo alto interrompeu tudo. O homem desconhecido, que havia se aproximado, sacou uma arma e disparou um tiro em direção ao homem armado. O som ecoou pela rua e todos gritaram em choque. O homem armado caiu, a arma escorregando de suas mãos.
Daniel ficou paralisado, a incompreensão transformando-se em horror, enquanto o sangue começava a se espalhar pelo chão. A multidão fugiu em desespero, e naquele momento, tudo o que ele colocou de lado explodiu de uma vez. Não, não! Sofia gritou, correndo até ele. O que você fez? O desconhecido apenas olhou, sem remorso, seus olhos frios como aço. Era a única maneira. Precisava acabar antes que tudo se desenrolasse. Nesse instante, imagens do passado de sua mãe começaram a surgir em sua mente. Estrondos do passado se misturavam a uma nova realidade que se revelava aterrorizante. O homem caído, agora imóvel, poderia ser o último elo que ele tinha. E o que isso significava para ele e para a mulher que o amava e para a vida que conhecia. Uma força desconhecida começou a se apertar dentro dele. O verdadeiro jogo havia começado. E se sua mãe realmente estava envolvida em algo tão sombrio, o que mais estava escondido? Ele olhou para o homem caído e, ao fazer isso, sentiu que todos os segredos estavam a um fio de serem revelados. Vamos, precisamos sair! Sofia exclamou, puxando-o pelo braço. Mas Daniel hesitou. A verdade estava ali, mais próxima do que nunca. E ele sentia que escapava de sua mente. A pergunta pairava no ar, uma sombra inquieta. Até onde a verdade poderia levá-lo? O que mais estava prestes a ser descoberto? Ele sabia que suas escolhas agora tinham consequências. E aquele homem, ali caído, poderia não ser a única pessoa que havia se envolvido em um jogo maior e mais sombrio. A cada passo, a incerteza entrelaçava o futuro e o passado, e a promessa de que a verdadeira batalha estava apenas começando se tornava cada vez mais real. O que mais ele teria que enfrentar? Daniel hesitou, a adrenalina pulsando em suas veias, enquanto o homem caído no chão tremia, a vida escorrendo entre seus dedos. A cena era um turbilhão, os gritos da multidão, a sirene se aproximando e o silêncio pesado da revelação. Irmão? A palavra ecoava na mente de Daniel como um tambor, fazendo seu coração disparar. Ele olhou para Sofia, cujos olhos estavam arregalados de pânico. Não, não pode ser verdade. As palavras dela saíram em um sussurro, quase. Um lamento. O homem no chão passou a mão pelo rosto, como se quisesse limpar a dor, mas seu olhar estava fixo em Daniel. Eu só queria a verdade. Daniel não conseguia processar. Ele sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Havia um abismo de segredos que se abria à sua frente, mas não era hora para isso. Ele precisava entender o que estava acontecendo. O que você quer dizer com isso? Perguntou, sua voz quase inaudível. O homem respirou pesadamente, parecendo tentar juntar as palavras. Ela me deixou provas, tudo o que você precisa saber, mas agora estão atrás de nós. Ele apontou para a multidão, que começava a se dispersar, e logo as patas do segurança se aproximando. Prova sobre o quê? Daniel gritava, mas as respostas pareciam faltar. O homem apenas sacudiu a cabeça, confuso. Ela se envolveu em coisas que vão muito além de nós. Antes que Daniel pudesse perguntar mais, um estrondo tomou conta do ambiente. Um carro desgovernado atravessou a rua, acelerando em direção ao tumulto.
O choque de metal contra o corpo do homem foi brutal, fazendo a multidão gritar em horror. Daniel ficou petrificado, o calor do momento tomando conta dele. Não! Sofia gritou enquanto tentava puxá-lo para longe. Vamos, Daniel, é perigoso. Mas para Daniel, tudo se tornara um borrão. Ele viu o homem com o olhar vazio, a vida escapando dele ante seus olhos. E enquanto isso, um homem com uma jaqueta preta saiu do carro e se dirigiu velozmente em direção à cena. Precisamos ir! Ele gritou. Não para Daniel, mas para o desconhecido. A aparição do homem parecia conhecida, uma sombra que o seguia desde o passado. Mas Daniel não fazia ideia. A confusão crescia como uma tempestade. E a sensação de que tudo poderia colapsar a qualquer momento o consumia. Quem é você? Daniel perguntou, tentando se firmar na realidade. O homem olhou para ele, com um misto de desdém e urgência. Não é hora para perguntas. Eles estão se aproximando. Ele piscou rapidamente para a rua, onde um grupo de homens, todos imancáveis em ternos escuros, começava a aglomerar. O que eles querem? Daniel era um navio à deriva em meio a um turbilhão. No entanto, antes que o misterioso homem pudesse responder, um grito estrondoso ecoou. Cuidado! Daniel virou-se a tempo de ver Sofia sendo puxada para o lado por um dos homens de terno. O desejo de agir apareceu como um instinto primitivo. Solte ela! Ele gritou, avançando. Mas em um movimento rápido, o desconhecido agarrou seu braço. Não faça isso! É uma armadilha! No que está acontecendo? Daniel estava perdido, mas o desespero o impulsionou a lutar. Ele não podia perder Sofia, não assim. Você não entende! Eles podem te matar. A advertência do homem não chegou a tempo. Daniel soltou-se do aperto e correu em direção a Sofia. O que você queria dela? Me diga! Ele estava no meio de uma luta por respostas, mas a verdade parecia tão distante. E em um momento, tudo ficou em silêncio. Ele se virou para o desconhecido, esperando explicações. No final, você não é quem pensa que é. Sua mãe, ela não estava apenas tentando proteger você. Ela foi uma das chefes. A revelação despencou sobre Daniel como um balde de água fria. Uma chefe do crime? Ele não queria acreditar, mas as peças começaram a se encaixar. E o clímax de tudo isso sofria uma reviravolta ainda mais aterradora. Um flash ofuscante iluminou tudo e um disparo ecoou. O homem em um terno caído colidiu contra uma das paredes da rua. A vida de Daniel estava prestes a mudar para sempre. E ele percebeu que a verdade não era apenas uma questão de família, mas o próprio significado de quem ele realmente era. Agora, estaria disposto a enfrentar uma realidade devastadora, sabendo que a vida dele estava entrelaçada com aqueles que buscavam a verdade a todo custo. O destino o levaria por um caminho sombrio. E a única certeza que tinha era que a luta estava apenas começando. Daniel hesitou, a adrenalina pulsando em suas veias, enquanto o homem caído no chão tremia, a vida escorrendo entre seus dedos. A cena era um turbilhão, os gritos da multidão, as sirenes se aproximando. Irmão? A palavra ecoava na mente de Daniel como um tambor, fazendo seu coração disparar. E olhou para Sofia, cujos olhos estavam arregalados de pânico. Não, não pode ser verdade.
As palavras dela saíram em um sussurro, quase um lamento. O homem no chão passou a mão pelo rosto, como se quisesse limpar a dor. Mas seu olhar estava fixo em Daniel. Eu só queria a verdade. Daniel não conseguia processar. Ele sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Havia um abismo de segredos que se abria à sua frente. Mas não era hora para isso. Ele precisava entender o que estava acontecendo. O que você quer dizer com isso? Perguntou, sua voz quase inaudível. O homem respirou pesadamente, parecendo tentar juntar as palavras. Ela me deixou. Provas. Tudo o que você precisa saber. Mas agora estão atrás de nós. Ele apontou para a multidão que começava a se dispersar, e logo as patas do segurança se aproximando. Provas sobre o quê? Daniel gritava. Mas as respostas pareciam faltar. O homem apenas sacudiu a cabeça, confuso. Ela se envolveu em coisas que vão muito além de nós. Antes que Daniel pudesse perguntar mais, um estrondo tomou conta do ambiente. Um carro desgovernado atravessou a rua, acelerando em direção ao tumulto. O choque de metal contra o corpo do homem foi brutal, fazendo a multidão gritar em horror. Daniel ficou petrificado, o calor do momento tomando conta dele. Não! Sofia gritou enquanto tentava puxá-lo para longe. Vamos, Daniel! É perigoso! Mas para Daniel tudo se tornara um borrão. Ele via o homem com um olhar vazio, a vida escapando dele ante seus olhos. E enquanto isso, um homem com uma jaqueta preta saiu do carro e se dirigiu velozmente em direção à cena. Precisamos ir! Ele gritou. Não para Daniel, mas para o desconhecido. A aparição. Do homem parecia conhecida, uma sombra que o seguia desde o passado. Mas Daniel não fazia ideia. A confusão crescia como uma tempestade e a sensação de que tudo poderia colapsar a qualquer momento o consumia. Quem é você? Daniel perguntou, tentando se firmar na realidade. O homem olhou para ele com um misto de desdém e urgência. Não é hora para perguntas. Eles estão se aproximando. Ele piscou rapidamente para a rua, onde um grupo de homens, todos imancáveis em ternos escuros, começava a aglomerar. O que eles querem? Daniel era um navio à deriva em meio a um turbilhão. No entanto, antes que o misterioso homem pudesse responder, um grito estourou na cena. Uma mulher começou a implorar. Não, ela não pode fazer isso. Todos se viraram para ver uma mulher de cabelos brancos e olhar profundo, que surgia do fundo da multidão. A verdade precisa ser revelada, ela gritou. O homem armado a encarou e a tensão cresceu. Você não entende! Então, como se o tempo tivesse parado, a mulher olhou diretamente para Daniel. Seus olhos refletiam um misto de familiaridade e desespero. Daniel precisa saber. A sua mãe não é apenas sua mãe. Ela é a chefe do que estamos envolvidos. Você é herdeiro de um legado, algo que você nunca soube. A revelação atingiu Daniel como um golpe. Tudo o que ele pensou saber, a vida calma que imaginava, agora era um truque de mágica. Seu mundo desabou. O que você está dizendo? As palavras saíam como um sussurro, seus olhos fixos na mulher. Ela tomou decisões. Elas vão te buscar. A mulher estava agitada
enquanto a multidão começava a se agitar. Daniel, se você não agir agora, será tarde demais para todos nós. E naquela fração de segundo, o homem encapuzado, que estava pelado, deu um passo atrás. Eu sabia que havia algo mais. A sua mãe estava envolvida em uma rede de criminalidade que, se revelada, mudará tudo. O seu olhar ardia com raiva e tristeza. Ela me matou. E agora você vai sofrer as consequências. Daniel nem podia acreditar. O homem, que poderia ser seu irmão, o apontava como um alvo. E, ao mesmo tempo, acusava sua mãe de crimes terríveis. A verdade que se impunha era brutal, e tudo o que ele valorizava estava em risco. Um disparo ecoou ao longe. E outra vez. As sirenes estavam mais próximas e a agitação da multidão transformou-se em pânico. Daniel olhou ao redor, a realidade se diluindo. Ele sentiria o peso de todas essas revelações em suas decisões. Vamos, Daniel, temos que ir! Sofia puxou-o, mas ele não se movia. A afirmativa da revelação ressoava em seus ouvidos. O que ele faria agora? Ele olhou para os homens se aproximando e sentiu a pressão do passado refletindo nas suas costas, como se estivesse prestes a ser empurrado para um abismo. E assim, em meio ao caos, ele percebeu que a linha entre quem era e quem deveria ser se tornava mais turva a cada batida do seu coração. As respostas eram como sombras em sua mente. Algo que o levaria a tomar a decisão mais importante de sua vida. O que ele escolheria? A verdade estava a um passo de se revelar, e ele estava prestes a ser puxado para o fundo de um mundo que nunca soube que existia. Daniel hesitou, a adrenalina pulsando em suas veias, enquanto o homem caído no chão tremia, a vida escorrendo entre seus dedos. A cena era um turbilhão. Os gritos da multidão, a sirene se aproximando e o silêncio pesado da revelação. Irmão? A palavra ecoava na mente de Daniel como um tambor, fazendo seu coração disparar. Ele olhou para Sofia, cujos olhos estavam arregalados de pânico. Não, não pode ser verdade! As palavras dela saíram em um sussurro, quase um lamento. O homem no chão. Passou a mão pelo rosto, como se quisesse limpar a dor. Mas seu olhar estava fixo em Daniel. Eu só queria a verdade. Daniel não conseguia processar. Ele sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Havia um abismo de segredos que se abria à sua frente, mas não era hora para isso. Ele precisava entender o que estava acontecendo. O que você quer dizer com isso? Perguntou, sua voz quase inaudível. O homem respirou pesadamente, parecendo tentar juntar as palavras. Ela me deixou provas, tudo o que você precisa saber. Mas agora estão atrás de nós. Ele apontou para a multidão, que começava a se dispersar, e logo as patas do segurança se aproximando. Prova sobre o quê? Daniel gritava, mas as respostas pareciam faltar. O homem apenas sacudiu a cabeça, confuso. Ela se envolveu em coisas que vão muito além de nós. Antes que Daniel pudesse perguntar mais, um estrondo tomou conta do ambiente. Um carro desgovernado atravessou a rua, acelerando em direção ao tumulto. O choque de metal contra o corpo do homem foi brutal, fazendo a multidão gritar em horror. Daniel ficou petrificado,
o calor do momento tomando conta dele. Não! Sofia gritou enquanto tentava puxá-lo para longe. Vamos, Daniel! É perigoso. Mas para Daniel, tudo se tornara um borrão. Ele via o homem com um olhar vazio, a vida escapando dele ante seus olhos. E enquanto isso, um homem com uma jaqueta preta saiu do carro e se dirigiu velozmente em direção à cena. Precisamos ir! Ele gritou não para Daniel, mas para o desconhecido. A aparição do homem parecia conhecida, uma sombra que o seguia desde o passado, mas Daniel não fazia ideia. A confusão crescia como uma tempestade e a sensação de que tudo poderia colapsar a qualquer momento o consumia. Quem é você? Daniel perguntou, tentando se firmar na realidade. O homem olhou para ele com um misto de desdém e urgência. Não é hora para perguntas. Eles estão se aproximando. Ele piscou rapidamente para a rua, onde um grupo de homens, todos imancáveis em ternos escuros, começava a aglomerar. O que eles querem? Daniel era um navio à deriva em meio a um turbilhão. No entanto, antes que o misterioso homem pudesse responder, um grito estourou na cena. Uma mulher começou a implorar. Não! Ela não pode fazer isso! Todos se viraram para ver uma mulher, de cabelos brancos e olhar profundo, que surgia do fundo da multidão. A verdade precisa ser revelada! Ela gritou. O homem armado a encarou e a tensão cresceu. Você não entende! Então, como se o tempo tivesse parado, a mulher olhou diretamente para Daniel. Seus olhos refletiam um misto de familiaridade e desespero. Daniel, você precisa saber. A sua mãe não é apenas sua mãe. Ela é a chefe do que estamos envolvidos. Você é herdeiro de um legado, algo que você nunca soube. A revelação atingiu Daniel como um golpe. Tudo o que ele pensou saber, a vida calma que imaginava, agora era um truque de mágica. Seu mundo desabou. O que você está dizendo? As palavras saíam como um sussurro, seus olhos fixos na mulher. Ela tomou decisões. Elas vão te buscar. A mulher estava agitada, enquanto a multidão começava a se agitar. Daniel, se você não agir agora, será tarde demais para todos nós. E naquela fração de segundo, o homem encapuzado, que estava pelado, deu um passo atrás. Eu sabia que havia algo mais. A sua mãe estava envolvida em uma rede de criminalidade que, se revelada, mudará tudo. O seu olhar ardia com raiva e tristeza. Ela me matou, e agora você vai sofrer as consequências. Daniel não podia acreditar. O homem que poderia ser seu irmão o apontava como um alvo, e ao mesmo tempo acusava sua mãe de crimes terríveis. A verdade que se impunha era brutal, e tudo o que ele valorizava estava em risco. Um disparo ecoou ao longe. E outra vez, as sirenes estavam mais próximas e a agitação da multidão transformou-se em pânico. Daniel olhou ao redor, a realidade se diluindo. Ele sentiria o peso de todas essas revelações em suas decisões. Vamos, Daniel, temos que ir. Sofia puxou-o, mas ele não se movia. A afirmativa na revelação ressoava em seus ouvidos. O que ele faria agora? Ele olhou para os homens se aproximando e sentiu a pressão do passado refletindo nas suas costas, como se estivesse prestes a ser empurrado para um abismo. E assim, em meio ao caos, ele percebeu que a linha entre quem era e quem deveria ser se tornava mais turva
a cada batida do seu coração. As respostas eram como sombras em sua mente, algo que o levaria a tomar a decisão mais importante de sua vida. O que ele escolheria? A verdade estava a um passo de se revelar, e ele estava prestes a ser puxado para o fundo de um mundo que nunca soube que existia. Mas antes que pudesse responder, a mulher de cabelos brancos fez um movimento súbito. Jogou algo para o chão. Uma fumaça densa se espalhou, encobrindo a cena. Daniel sentiu que algo estava errado. Enquanto a visão dele ficava turva, as vozes ao redor começaram a se confundir em um eco distante. E então, uma risada cavernosa cortou o ar. Vocês acham que é só isso? A figura do homem enigmático agora estava bem à frente. Ele olhou em direção a Sofia. Você realmente não percebeu o que está acontecendo, não é? A fumaça começou a se dissipar, revelando outros rostos conhecidos. Pessoas que Daniel nunca pensou a ver, mas que estavam interligadas de formas complexas. Vocês todos estão envolvidos em um jogo maior, o homem continuou. E eu não sou só um espectador. Estou aqui para revelar o que a sua mãe escondeu e para garantir que você faça a escolha certa. A verdadeira herança não é apenas financeira, mas as sombras do passado que você não viu chegar. Daniel sentiu um frio na barriga. Ele não tinha ideia do que estava para vir. As peças do quebra-cabeça giravam, mas a imagem final ainda estava nublada. A única coisa que ele sabia era que o tempo estava se esgotando, e uma verdade chocante estava prestes a transformar radicalmente tudo o que ele acreditava saber sobre si mesmo, sua família e o que significava ser herdeiro desse legado. Daniel estava paralisado. A fumaça ainda pairava no ar, enquanto a mulher de cabelos brancos encarava o homem caído, prestes a lhes revelar tudo. Ele sentiu a tensão crescendo, como se o tempo tivesse parado. Um misto de medo e esperança se instalava em seu peito. Você está mentindo! Não pode ser assim! Sofia protestou, sua voz tremendo. Daniel olhou para ela, buscando conforto, mas seu entendimento estava dilacerado, fragmentado como espelhos quebrados. O ambiente ao seu redor explodia em ruídos de gritos e sirenes, mas seus pensamentos estavam concentrados na revelação. Não sou só eu. Ela me deixou provas. Provas que mudarão tudo. O homem no chão gaguejou, gesticulando, a vida escorrendo dele. Ela destruiu vidas, mas você pode impedir. Antes que pudesse reagir, a mulher de cabelos brancos deu um passo à frente, sua expressão se transformando em um foco de determinação. Daniel, ouça, você não sabe a verdade completa. Essa rede vai muito além de nós. O coração de Daniel batia como um tambor. Ele queria entender. Mas as palavras se embolavam em sua mente. O homem loiro, seu possível irmão, desabou de dor. Você é a chave, Daniel. Nosso passado pode salvar nosso futuro. Subitamente um grito se destacou no meio do caos. A mulher mais velha que havia surgido agora atacou, gritando com um fervor intenso. A verdade não pode ficar escondida. Ela precisa ser revelada. Daniel queria protestar, mas algo na voz dela ressoava profundamente. Essa insistência e urgência o tocavam. Então, foi como se um fio se rompesse. Tudo aconteceu de repente. O homem,
que havia saído do carro, com seu olhar gelado, se dirigiu diretamente à mulher de cabelos brancos. Você não deveria estar aqui. Vá embora. A mulher olhou diretamente para ele, seus olhos disparando como flechas. Eu não posso deixar isso acontecer. E num instante, desenrolou-se um caos ensurdecedor. A fumaça se dissipava e revelava a verdadeira face daquela situação. O homem de terno avançou em direção à mulher e, antes que Daniel pudesse gritar, disparou. O tiro ecoou pelo ar e a mulher caiu, seu corpo flutuando como uma pena, atingido. Pela brutalidade daquele ato. Não! A palavra escapuliu dos lábios de Daniel, como se tivesse sido arrancada de seu ser. O choque, a dor e a incredulidade se misturaram em sua mente. Sofia, paralisada ao seu lado, não conseguia acreditar no que via. O que aconteceu aqui? O que ele fez? O caos transformou-se num turbilhão de gritos. O homem caído olhou para Daniel. O sorriso desapareceu de suas feições. Você tem que escolher, Daniel. O legado é seu agora. Mas se você não agir, mais vidas vão se perder. A cena girava em sua cabeça. A mulher de cabelos brancos, que parecia ser um farol de esperança, agora estava caída, a vida extinguindo em um rastro de sangue. O homem que poderia ser seu irmão, agora. Um desconhecido repleto de segredos e mágoas olhava fixamente para ele. As conexões que Daniel pensava ter construído estavam desmoronando como cartas de baralho. Daniel! A voz de Sofia o trouxe de volta à realidade. Ela segurava sua mão, mas ele não conseguia se concentrar. O que fazemos? O que está acontecendo? A resposta parecia emaranhada em uma rede de desespero e traição. Ele se sentia como um prisioneiro de sua própria vida. Atormentado pelas revelações que chegaram até ele em um torvelinho. O que mais ele não sabia? O que mais sua mãe havia escondido? E então, antes que pudesse processar, ouviu um som ressoante ao longe. Um veículo se aproximava, e a sirene estava mais perto. O momento se acelerou. Daniel sabia que verdade que ele buscava estava prestes a desabar sobre eles, e o futuro era uma página em branco, esperando para ser escrita. Mas o que ele escolheria? A vida dele, suas relações, tudo estava em jogo. E a única certeza era que aquela verdade poderia mudar tudo. Ele deu um passo hesitante, diante do abismo que se abria. As escolhas estavam se formando diante dele, e as consequências cada vez mais nuas. O barulho ensurdecedor das sirenes tornava tudo mais real. Daniel estava paralisado. A mulher caída no chão e a expressão horrorizada de Sofia ao seu lado o puxaram de volta para a dura realidade. O homem que se dizia seu irmão estava com os olhos cheios de desespero, enquanto a multidão em choque começava a se dispersar, murmurando incredulidades. Daniel, Sofia o chamou, puxando-o pela mão. Precisamos sair daqui, agora. A urgência em sua voz o empurrou a agir. Ele olhou mais uma vez para a mulher de cabelos brancos, já sem vida, e todas as revelações dos últimos momentos começaram a girar em sua mente. Mas não havia tempo para pensar. Você pode pegar o que sua mãe deixou, as provas.
O homem no chão gaguejou, lutando por cada palavra. Ela sabia que isso aconteceria. Você é a chave para tudo isso. Mas Daniel estava confuso, perdido em um mar de sentimentos. As palavras do homem pareciam ecoar pela sua cabeça, mas ele ainda não estava pronto para aceitar nada. Daniel, vamos! Sofia insistiu, com o pânico em seus olhos. Ele não podia deixá-la para trás. Enquanto se afastavam, a adrenalina começava a se dissipar e a realidade despertava uma dor interna. A necessidade de respostas o consumia, mas finalmente ele estava mudando. A vida que conhecia já não existia mais. Enquanto avançavam em meio ao tumulto, Daniel ouviu os gritos e a confusão à sua volta. O passado não podia ser colocado de lado. Não agora. Eu tenho que voltar para saber a verdade. Ele sentiu um nó na garganta, as palavras saindo em um sussurro quase desesperado. Sofia hesitou, mas ao ver a determinação nos olhos dele, não teve como refutar. Então vamos, mais rápido! Eles se viraram novamente, prontos para enfrentar o desconhecido juntos. 2 homens de terno se aproximaram, cercando Daniel e Sofia. O homem de cabelos claros, na verdade, estava se afastando, e um deles disparou, mas não em direção a Daniel. O tiro atingiu uma parede próxima, fazendo todos se encolherem. A multidão gritou em pânico e se dispersou ainda mais. Isso não acaba aqui, Daniel! O homem, que supostamente era seu irmão, gritou antes de ser arrastado para a escuridão. O que isso significava? O que mais havia à frente? Enquanto o caos se desenrolava, Daniel sentiu que suas escolhas poderiam conduzi-lo a uma verdade dolorosa, mas necessária. Lá fora, a cidade reluzia sob a luz dos postes. O céu escurecia e uma nuvem de incerteza pairava sobre ele. Mas algo havia mudado. Daniel sentiu uma chama de esperança pulsar dentro dele. O que faremos agora? Sofia perguntou, segurando sua mão. Precisamos descobrir o que aconteceu com sua mãe e quem ela realmente era. Sim, temos que encontrar as provas. Daniel olhou para os rostos que se afastavam na multidão, mas sentia que, de alguma forma, sua vida agora tinha um novo propósito, um novo começo. Enquanto caminhavam, as sirenes se tornavam um eco distante. E, no fundo, uma pergunta ainda queimava em sua mente. Até onde estariam dispostos a ir para buscar a verdade? Eles nunca iriam realmente saber o que esperar. Só sabiam que a jornada apenas começara. E nesse momento ficou claro que a luta pela verdade era apenas o começo. Uns passos atrás, uma figura familiar se distanciava. Seria um aviso? Um desafio? O destino deles parecia entrelaçado com cada passo que davam. O que mais? Estavam prestes a descobrir sobre si mesmos. E assim, sob a luz da cidade, onde tudo parecia misturado e confuso, Daniel e Sofia iniciaram uma nova jornada, onde cada decisão pesaria em suas almas. A verdade os esperava, mas que preço teriam que pagar para encontrá-la? Essa pergunta o acompanharia sempre. Não espere nem mais um segundo para se inscrever no canal.
Você precisa fazer parte das próximas histórias que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e não perder nada. Não perca a oportunidade de deixar suas reações nos comentários. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impactante. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.